Olá, gente. Me chamo Cleibson, você já me acompanha aqui no meu canal no YouTube ou no Facebook. Você também que está vendo pela primeira vez esse meu vídeo. Uma questão que sempre nos é colocada é a relação entre fé e razão. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa relação entre fé e razão, entre ciência e teologia, ciência e conhecimento teológico, ciência e fé, se contradiz, se complementam, qual a relação que há entre elas. Então, de modo breve, quero fazer uma exposição sobre esta relação fides et ratio, a fé e a razão. Se criou um mito, né, desde o fim da Idade Média, início da Moderna, e mais precisamente no tempo do Iluminismo francês, né, na época do enciclopedismo, que a Idade Média não teve produção de conhecimento, porque foi uma época em que a teologia ela predominou, de modo que a ciência, né, a filosofia teriam ficado suplantadas durante esse tempo. Eu preciso desmistificar isso aqui com você. Veja, essa narrativa ela está consolidada, né? Você vai achar ela em livros didáticos, né? E muitos escritores vão também dizer essa narrativa, porque ela ficou consolidada de tal forma que nunca ninguém questionou. E aqui, de modo muito breve e sucinto, né, eu quero fazer um breve questionamento sobre esta narrativa. Veja, nunca houve oposição alguma, isso eu falo de modo ontológico, entre a fé e a razão, entre a ciência e a teologia. Nunca houve. Na Idade Média, por exemplo, a fé cristã e a ciência caminhavam de modo muito harmônico. Claro que a gente ali está falando de uma ciência que ainda não estava tão desenvolvida quanto nós temos hoje. Porque é aquela ciência que veio da tradição aristotélica, ptolomaica, e mais do naturalismo filosófico. Mas lá não havia contradição alguma com a fé. Sempre se harmonizaram. É preciso também dizer, talvez você não saiba disso, que todas as universidades elas foram fundadas pela Igreja Católica. Isso aqui é fato histórico, né? No século XII começou toda a fundação das universidades chamadas universidades pontifícias, que eram ligadas diretamente ao Papa. E essas universidades, né, pontifícias católicas, elas tiveram um grande florescer científico, né, um grande florescer racional, lógico, né, e dali é que vai começar toda a dialética, todo o método científico, de modo que nas universidades católicas sempre se investigou os fenômenos científicos. Não sem motivo, a grande teoria do heliocentrismo, né, o Sol como centro do universo, ele foi proposto, né, em 1453 pelo um clérigo católico, né, Nicolau Copérnico, que não dizem esse detalhe da biografia dele, mas ele foi um clérigo católico, né, Nicolau Copérnico. Ele foi quem propôs, depois Galileu pegou para desenvolver essa teoria, né, do heliocentrismo. Então não há uma contradição ontológica, né, entre uma coisa e outra. Nós temos um documento da Igreja escrito por João Paulo II chamado Fides et Ratio, a fé e a razão, onde o Papa diz que a fé e a razão são duas asas que conduzem o espírito humano à contemplação da verdade. Se a ciência ela for verdadeira, ela não contradiz a fé, e se a fé for verdadeira, não contradiz a ciência. Então, quando uma coisa contradiz a outra, é porque alguma coisa está errada. Porque ambas conduzem para a mesma verdade. Então, o espírito humano é levado por essas duas asas. Então, veja, a ciência sempre caminhou muito próximo da igreja. Né? Na verdade, a primeira grande financiadora da ciência e da produção científica foi a Igreja Católica. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, consulte um livro, né? Compre um livro chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. É de um grande historiador americano, né, Thomas Hobbes, que é um historiador PhD, né, um grande nome na comunidade internacional da historiografia. Ele fala o papel fundamental que a igreja teve para o desenvolvimento da ciência. E não sem motivo a ciência ela se desenvolve muito mais no Ocidente do que no Oriente. Por que será? Por causa da fé cristã. Porque enquanto que no Oriente se mitologizou muito a realidade natural, a realidade astronômica, a realidade, né, das leis evolutivas, aqui no Ocidente nós somos treinados, graças à fé cristã, embora sabendo que tudo vem de um Criador, mas o Criador deixou impresso as suas marcas nisso. Então vamos investigar, porque não contraria o Criador nós investigarmos o que ele fez. E essa liberdade que a fé cristã deu para a pesquisa científica fez com que nós tivéssemos hoje a ciência que nós temos. Então a universidade, né, você que me escuta, veja, a universidade ela não é o lugar de estar contradizendo a fé, porque a universidade
é uma instituição tipicamente católica. A universidade dela foi fundada pela Igreja Católica. Embora hoje nas universidades se use muito o espaço para criticar e para tentar destronar a Igreja Católica mentindo, dizendo que ela impediu a ciência, ela impediu o conhecimento, porque isso é mentira anacrônica, certo? Isso é um pecado historiográfico dizer um negócio desse. Mas foi a Igreja quem fundou as universidades. E a produção do conhecimento veio da Igreja, certo? Não sem motivo, os grandes cientistas, muitos deles foram padres jesuítas, foram monges, foram bispos. Por exemplo, o pai da genética, né, Gregor Mendel, era um padre católico. Né? O pai da geologia, um padre católico. O método científico, dentro dos mosteiros, dentro da igreja ele vai nascer. O heliocentrismo, essa teoria astronômica, um clérigo católico. Né? Nós temos também um livro chamado Cientistas de Batina, né, que mostra os padres que se dedicaram profundamente à produção científica. Então veja que a ciência sempre caminhou muito bem com a fé cristã. Se você pegar, por exemplo, a biografia de um Isaac Newton, de um Albert Einstein, nunca tiveram problema em preconceber a ciência e Deus, né? E de modo harmônico, não. Deus é o Criador, é o perfeito matemático, que tudo fez com medidas concretas e perfeitas e deixou-nos a possibilidade de investigar e descobrir as leis que ele próprio instituiu. Essa era uma das designações a Deus, né, no fim da Idade Média e início da Moderna. Deus, ele é um perfeito geometra. Ele fez tudo com medidas. Né? E existe uma inteligência tão intrínseca no universo que não dá para dizer, né, que tudo aquilo que está no universo proveio de inteligência admirável. Porque o inteligente, o admirável, né, o inteligente sempre vai preceder aquilo que é admirável. Então, se é admirável o cosmos, se é admirável o universo, é porque a inteligência fez aquilo. Né? O acaso não é ordenado, o acaso não é ordenador, o acaso ele não consegue colocar leis tão regulares e tão eternas quanto nós temos nas leis da natureza. Né? Teria o acaso feito tudo isso, teria o acaso colocado a Terra em uma posição perfeitamente matemática pensada em relação ao Sol, porque se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, queimaria tudo. Se estivesse um pouquinho mais atrás, congelaria tudo. Ela está matematicamente pensada. Teria sido isso fruto do acaso ou de um inteligente design? Né? Um inteligente criador, um inteligente desenhista do universo. Então, vejam que as evidências científicas, elas provam a fé. A ciência nunca teve a preocupação de dizer que Deus não existe. A ciência nem pode provar que ele existe, nem pode provar que ele não existe. Agora, as evidências científicas apontam muito mais para a existência de um inteligente design, certo? De um criador, do que do acaso. E olha que o criacionismo não é uma teoria religiosa. Ninguém acusa isso de religiosidade porque não é. O criacionismo é uma teoria científica, assim como o evolucionismo é uma teoria científica, uma possibilidade científica, certo? Então veja, a fé ela não contradiz a razão não deve contradizer a fé. Ambas têm objetos de estudo, né, diferentes, com métodos investigativos diferentes, mas ambas devem conduzir à mesma verdade. Então você que me escuta, não é? Tem essa certeza, tenha paz no seu espírito. Fides et ratio, a fé caminha junto com a razão caminha junto com a fé. Santo Agostinho, lá no século V, já dizia, é preciso crer para compreender e compreender para crer. Então fica aqui um pouco da minha contribuição, né, para que cresça mais seu conhecimento. Compartilhe também esse vídeo, né, mostre para outras pessoas e vamos divulgar a verdade. A gente precisa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essas narrativas mentirosas que nós tivemos, elas precisam ser depostas. Porque veritas super omnia, já dizia os medievais. A verdade deve estar acima de todas as coisas, tá certo? Então, fique em paz. Grande abraço.